Bem-vindos. Continuamos no capítulo 4. Decidir a quem contar. Uma das decisões mais importantes que devemos tomar está relacionada com a escolha da pessoa a quem iremos contar a nossa história. Em termos ideais, tal como conseguimos fazer na Comissão para a Verdade e Reconciliação, pode contar a sua história à pessoa que lhe fez mal. Existe uma profunda reivindicação de dignidade e força quando consegue pôr-se diante da pessoa que abusou de si e expressar a sua verdade, dizendo de que forma e quanto essa pessoa o magoou. Acredito ser esta a maneira mais rápida de encontrar a paz e a vontade de perdoar. Contudo, nem sempre isso é possível ou sequer execuível. Para que resulte, o autor da ofensa tem de estar receptivo e você tem de ter a certeza que ele não o prejudicará ainda mais. Em termos ideais, ele mostra remorso, pede-lhe perdão e está disposto a testemunhar a dor que causou ao ouvir a sua história. Na Comissão para a Verdade e Reconciliação, não permitimos nenhuma acariação nem interrogatório sobre a história que está a ser contada. Cada indivíduo tem sido capaz de partilhar a sua dor, perda, cólera, desgosto e trauma a partir de um lugar seguro e da total afirmação. Muitas vítimas têm perguntas que gostariam de ver respondidas sobre a maneira como os seus entes queridos morreram e precisam de ter uma resposta para poderem seguir com a sua vida para a frente e sarar. Foi isto o que aconteceu com a família de Ângela, e é assim que as coisas se passam com muitas das pessoas que perdem os seus entes queridos em atos violentos. Sentem necessidade de conhecer os factos antes de conseguirem aceitar o que aconteceu. Algumas precisavam de saber exatamente de que forma os seus entes queridos haviam sido mortos, se tinham sofrido e quais foram as motivações dos autores daqueles atos. Só depois de as perguntas relacionadas com aquele acontecimento passado terem sido respondidas é que conseguiam avançar para o futuro. Mo disse-me que nunca mais se esquecera dos gritos de desespero angustiante dados pela irmã e pela mãe de Ângela quando ela lhes disse que ela tinha morrido. Elas tinham muitas perguntas para fazer. Para algumas, Mo tinha resposta, para outras não. Segundo o modelo ideal do perdão, existe um intercâmbio de histórias que, se for feito com total honestidade e sem justificação nem racionalização alguma por parte do agressor, pode levar a uma grande compreensão e cura entre as duas pessoas. Mesmo que tenha a possibilidade de falar diretamente com aquele a quem quer perdoar, pode ser melhor para si partilhar primeiro a sua história com outras pessoas, seja com uma pessoa de família mais chegada, seja com um amigo. Também pode preferir o seu conselheiro religioso, o seu psicólogo ou diretamente o seu Deus. Desde que aquele a quem contar a sua história seja afirmativo, mostre empatia e seja de confiança, irá avançar no processo de perdoar e recolherá os benefícios deste passo dado no caminho dos 4 passos. Quer conte a sua história à pessoa que o magoou, quer a um seu substituto, o aspecto importante deste primeiro passo é que se limite a contar a história e que tenha a consciência perfeita do mal que ocorreu. Se não confiar em ninguém, então pode sempre escrever a sua história numa carta dirigida a quem o magoou, mesmo que não possa enviar-lhe. Quando contamos a verdade acerca das nossas feridas e da nossa perda, diminuímos o poder que elas têm sobre nós. Importa esclarecer que contar a história não é um ato isolado, não se fica por aí.
É um processo contínuo que faz parte do processo de perdão e de cura, ainda em evolução. A história que Mo contou nos dias que se seguiram à morte de Angela não é exatamente a mesma história que ela contou um ano depois. As nossas histórias evoluem à medida que a nossa compreensão evolui, que a nossa aceitação aumenta e que a nossa compreensão também evolui. Quanto melhor compreender a sua própria história e quanto mais tiver progredido e avançado nos passos dados no caminho dos 4 passos, mais provável será conseguir encontrar-se com quem o magoou de um modo que contribuirá para a sua cura e para a renovação da relação ou para a libertação da mesma. Contar a história diretamente ao agressor. Se optar por falar com a pessoa que lhe fez mal, tenha plena consciência de que essa é uma questão delicada. Se isso não for feito com cuidado, pode piorar tudo. Nas sociedades modernas possuímos muito poucos conhecimentos sobre como perdoar e poucos rituais de perdão. É fácil as pessoas sentirem-se atacadas ou tornarem-se defensivas quando se deparam com uma situação de confrontação. O poder da mente humana para justificar as suas próprias ações é verdadeiramente inesgotável. Nenhum vilão alguma vez pensou que era um vilão. Hitler, Stalin, todos os terroristas e assassinos em série, todas as pessoas têm um motivo que julgam poder justificar os seus atos. O carteirista que agride a senhora idosa violentamente na cabeça não conseguiria mexer o braço se não pensasse, ao menos naquele momento, que aquilo que está a fazer é o que está certo. A forma de se compreender um inimigo, seja ele quem for, é perceber que, na perspectiva dele, ele não é um vilão, nem um herói. Não, aqui é, ele não é um vilão, mas um herói. Não há garantia nenhuma de que a pessoa que o magoou assim terá o discernimento de pensar que o que fez é errado. No entanto, existem maneiras de aumentar a possibilidade de, ao contar a sua história, isso conduzir à sua resolução, em vez de levar a mais conflitos. Se conseguir fazê-lo, pode começar por afirmar a sua relação com aquela pessoa e a importância que ela tem para si. O que significou ela para si? De que maneira ela o ajudou e não o magoou apenas? É raro as nossas relações serem unidimensionais, em particular as relações íntimas. Meu pai podia ser rude e agressivo, também conseguia ser divertido, dedicado e gentil. Se conseguir mostrar a uma pessoa que vê bondade nela, ela não terá de se esforçar tanto para revelar isso. Se conseguir mostre empatia pela razão que levou o seu agressor a fazer o que fez. A empatia tem o efeito de contágio social. Se demonstrar empatia por aqueles que o vitimizaram, é muito mais provável que eles tenham empatia por si. Não há garantias de que isso venha a acontecer, mas pode ajudar. Muitas vezes vemos as pessoas como sendo autónomas e a agirem sozinhas de acordo com o seu livre-arbítrio, mas a verdade é que todos somos seres interdependentes. Estamos integrados em teias sociais que afetam as nossas escolhas e os nossos comportamentos. Na África do Sul, vimos de que forma o contexto político contribuiu não só para a violência política, mas também para a violência social e mesmo doméstica. Enquanto mãe, Mo tem perfeita consciência do poder da pressão do corpo exercida sobre a sua filha adolescente. Por vezes, as melhores escolhas da minha neta, então adolescente, foram moldadas pelas atitudes e opiniões dos amigos. Esporadicamente, a influência tem sido menos favorável, mas não menos contrariada. Ninguém é uma ilha, e se atendermos à maneira como nos relacionamos, conseguiremos compreender as ações uns dos outros com muito mais compaixão. Tem aqui uma nota de lado que diz: se estiver preparado para falar diretamente com a pessoa que o magoou, mas isso não for possível,
ou se não for prático nem seguro contar-lhe presencialmente a sua história, pode sempre escrever-lhe uma carta. Pode escrevê-la a contar-lhe a sua história, mesmo que nunca lhe envie ou que não tenha essa possibilidade. A cura, essa, vai acontecer na mesma. Ficamos então por aqui. Um beijinho grande a todos e até amanhã na continuação deste nosso capítulo 4. Beijinhos!